Vamos deixar uma coisa bem clara. É impossível desrespeitar as leis da física. Tudo funciona dentro delas. No entanto, existem muitas peculiaridades na física moderna. E, obviamente, ainda há muito a ser compreendido. Algumas invenções, como a dobra espacial, realmente nos forçaram a revisitar as leis da física estabelecidas. Vamos descobrir agora. Número 10. Mergulhando a mão no chumbo. O metal fundido é quente, mas o chumbo fundido não é tão quente quanto você espera, apenas 327,5 graus Celsius. Ainda assim, parece ridículo sugerir que você possa mergulhar a mão em chumbo derretido rapidamente, sem se machucar. Você esperava ser queimado na hora, não é? Se você mergulhar a mão no metal derretido, sim, isso definitivamente vai acontecer, mas uma fina camada de água pode ser o bastante para proteger a sua mão por um curto período de tempo. Isso se deve ao efeito Leidenfrost. Quando você mergulha um objeto revestido de água em um líquido quente, a água ferve e evapora muito rápido, formando uma camada protetora de vapor. Isso pode realmente proteger a mão humana quando mergulhada em chumbo derretido. É claro que o efeito é temporário, e deixar sua mão no metal por mais do que uma minúscula fração de segundo provavelmente não seria uma boa ideia. Número 9. As máquinas de movimento perpétuo. A ideia por trás das máquinas de movimento perpétuo é que você pode colocá-las em funcionamento e elas vão continuar lá para sempre. Tem sido uma curiosidade para os inventores, pois resolvem muitos problemas associados à perda de energia em sistemas mecânicos. As máquinas de movimento perpétuo datam de 1600, quando o parafuso de água de 1618 de Robert Flood foi desenvolvido para girar uma pedra de moinho continuamente, bombeando a água que alimentava a máquina de volta para o seu próprio tanque. O mesmo fluxo de água iria funcionar continuamente a máquina. Você não precisava de um novo suprimento. Outra máquina, chamada de roda Macintosh, utilizava ímãs para ajudá-la a girar aparentemente para sempre. E agora podemos fazer versões refinadas disso com ímãs de neodímio, que podiam girar por anos, o tempo que leva para os ímãs perderem sua força de atração. No entanto, como a energia não pode ser criada nem destruída, essas máquinas não podem, tecnicamente, produzir energia por conta própria. Parece que podem por um curto período. Por exemplo, o parafuso de água perderia energia devido ao atrito. As verdadeiras máquinas de movimento perpétuo são impossíveis, pois violam a primeira e segunda leis da termodinâmica, que afirmam essencialmente que a energia deve vir de algum lugar, e não pode ser criada sem estímulo. E também que um sistema mecânico vai acabar por se mover para um estado de desordem, e assim, eventualmente, parar de funcionar. Número 8. Aspiradores de pó podem levantar carros. A famosa equipe do Mythbusters começou a ver como um aspirador de pó era eficaz para pegar objetos pesados. Depois de algum sucesso com objetos mais leves, eles decidiram ver se conseguiam levantar um carro. Parece bastante inacreditável, certo? Bom, não é, porque a força da elevação aumenta linearmente com a área da seção transversal do acessório, desde que a mesma quantidade de ar esteja sendo arrastada na mesma taxa. Como os caçadores de mitos construíram ventosas que cobriram uma área tão grande, eles podiam levantar mais do que 2,3 quilos do que o acessório padrão podia levantar. A equipe construiu 40 ventosas, todas conectadas a um único aspirador, e foram capazes de levantar o carro até a altura máxima do guindaste. Alguns matemáticos acreditam que um ser humano poderia erguer um carro com um canudo grande, se conseguisse uma vedação apertada o bastante e uma área de fixação grande o suficiente. Acho que todos nós gostaríamos de ver isso. Número 7. Motor Warp Drive. O desafio das viagens espaciais sempre esteve no topo da agenda de muitos dos desenvolvedores de tecnologia mais avançadas do mundo. E agora chegamos a um ponto em que viajar dentro de nosso sistema solar é relativamente eficiente com a criação de foguetes reutilizáveis. O horizonte tecnológico agora se estende para viajar além de nosso sistema solar. Viagem interestelar que nos permite viajar para novos sistemas solares em busca de uma nova Terra. O problema é que viajar para alguns dos exoplanetas mais próximos e mais promissores em Próxima B ainda nos levaria mais de 30 anos, se pudermos viajar à velocidade da luz. Uma espaçonave atual viaja apenas cerca de 84.000 km/h, o que é uma fração minúscula da velocidade da luz. E com uma espaçonave atual, a jornada para sistemas como Próxima B levaria 54.400 anos. O resultado disso é que precisamos quebrar ou distorcer algumas leis da física clássica, as leis de Newton, a fim de facilitar a viagem interestelar. Um método proposto sugere o uso de um motor Warp Drive, que comprime o tempo na frente de uma espaçonave e o expande para trás dela.
não estaria se movendo através do uso de combustível e motores. Em vez disso, o espaço-tempo seria manipulado em torno dele, encurtando a distância entre A e B, enquanto viaja em uma bolha que comprime enormes distâncias interestelares. Embora o conceito tenha sido inicialmente visto como completamente estranho, tanto a NASA quanto as agências espaciais chinesas testaram com sucesso dispositivos que ricocheteiam as micro-ondas em torno das câmeras para criar impulso sem combustível. Porém, ninguém sabe exatamente como eles obtiveram esse resultado. Número 6. Brinquedo giratório. Um peão parece uma coisa tão simples, um dos brinquedos mais simples já inventados, na verdade. O tip-top, no entanto, é um pouco mais estranho. É um tipo de peão que vai no sentido oposto do normal, invertendo-se depois de girar de cabeça para baixo. Ele ganha impulso até atingir um ponto crítico, e então se inverte espontaneamente. Isso é muito legal por si só, mas o tip-top desenvolvido por Tadashi Tokieda é um pouco mais confuso. Esse tip-top age de maneira que você espera quando você gira em uma direção, mas quando você gira na outra direção, ele aparentemente não se comporta da maneira que você esperava. Então, por que ele tem uma preferência? Esse cientista de Harvard admite que ninguém realmente entende por que isso ocorre com o brinquedo, mas tem algo a ver com a quiralidade da parte giratória. A quiralidade explica como as formas de imagem em espelho podem ter propriedades diferentes, apesar de sua aparente simetria. Por exemplo, seu peso ou algumas de suas moléculas ou íons podem ser assimétricos em sua seção transversal. Número 5. Elevador espacial. Viajar da superfície da Terra para o espaço atualmente requer o uso de foguetes. Hoje, os lançamentos de foguetes são relativamente eficientes, mas o último foguete do SpaceX ainda requer energia equivalente a 4 milhões de toneladas de TNT para ser lançado. Basicamente, então, há uma grande demanda por métodos mais simples, mais baratos e mais espertos para levar um monte de coisas e satélites para o espaço. Uma solução proposta é construir um elevador espacial que se estenda além de nossa atmosfera. Essa enorme estrutura é essencialmente um cabo que se estende da superfície da Terra ao espaço e nos permitiria transportar suprimentos para lá sem a necessidade de foguetes. Os principais problemas são força e flexibilidade. Tal estrutura teria que se flexionar com a rotação da Terra e teria que ser enorme, 100 km ou mais de altura. Originalmente, os nanotubos de carbono eram considerados fortes o bastante, mas agora, os nanotubos de diamante podem ser as chaves para a tecnologia do elevador espacial. O melhor de tudo é que uma gigante construtora japonesa acredita que poderemos ter a tecnologia para fabricar um elevador desses usando esse material até 2050. Número 4. Rodas quadradas. Triângulos, quadrados, octógonos, hexágonos, todos são inferiores quando comparados à poderosa roda que é vista como uma das maiores criações da humanidade. É contraintuitivo pensar que uma roda quadrada faria qualquer coisa além de destruir um carro. Os Mythbusters primeiro tentaram ver se era possível obter uma viagem tranquila ao dirigir um veículo com rodas quadradas, uma tarefa aparentemente impossível. Se você colocar 4 rodas quadradas no mesmo ângulo, o passeio é horrível, e os eixos se quebram muito rapidamente. Ao ajustar os ângulos das rodas para que fiquem em ângulos de 22,5 graus entre si, o ponto de contato entre os pontos dos quadrados e o solo ocorre com mais frequência, e, portanto, o passeio é mais suave. Dirija rápido bastante e é possível conseguir um passeio quase tolerável com rodas quadradas nessa configuração. A equipe também decidiu ver se as rodas quadradas iriam beneficiar o alpinismo, mas não encontraram nenhuma vantagem em usá-las. Número 3. Veleiro impulsionado por ventilador a bordo. De todos os experimentos peculiares usados para ilustrar como as leis simples da física, como as leis de Newton, são mais complexas do que parecem, esse experimento pode realmente fazer você questionar tudo. Em um veleiro normal, o vento atinge a vela na direção da viagem, enchendo a vela para gerar o empuxo. Então, como você poderia gerar o empuxo em um veleiro sem vento? Aqui os Mythbusters mostram como um leque pode ser usado para impulsionar um barco à vela. Isso é contraintuitivo. Pense nisso. O ventilador tem que soprar contra a vela. Isso significa que ele está puxando o ar de trás do barco e empurrando ele para a frente do barco. Isso significa que esperaríamos que o barco viajasse para trás, a direção oposta ao ar que viaja através do ventilador. Mas, apesar disso, se você colocar uma vela na frente desse leque, o barco à vela vai para frente. Isso parece contradizer a terceira lei de Newton, que afirma que o barco deve se mover na direção oposta da direção de entrada do ventilador. O que realmente está acontecendo aqui é que o ventilador gera uma força que atinge a vela, e em seguida, parte do ar ricocheteia na vela, impulsionando o barco à vela.
Portanto, a terceira lei de Newton ainda se aplica. O barco está se afastando do ar que é refletido pela vela. Ainda assim, se você realmente quer se mover rápido, é muito mais eficiente apenas apontar o ventilador para a parte de trás do barco. Número 2. Curvar balas. A capacidade de disparar balas de uma arma escondida atrás de cantos ou obstáculos foi pesquisada durante a Segunda Guerra Mundial, e o Krumlov foi desenvolvido como parte do esforço bastante grande dos nazistas para inovar o seu armamento. Sugerir que uma bala que viaja a 300 metros por segundo pode ser curvada em questão de alguns metros parece um pouco ridículo. Você pode especular que a bala apenas conformaria ao seu caminho reto e entraria pelo próprio cano, mas você estaria errado. Os nazistas eram obcecados por armamentos experimentais, mas esse dispositivo, ao contrário de muitos outros, pelo menos funcionava, parcialmente. Usaram orifícios cuidadosamente colocados para dispersar gases turbulentos. Isso permitiu que o Strumgewehr 44 disparasse tiros sobre obstáculos ou cantos arredondados, mas o desafio era manter a precisão e a confiabilidade. Muitos protótipos simplesmente não dispararam ou explodiam, até que eventualmente foi desenvolvido um que funcionou de perto. As balas costumavam se desintegrar devido às pressões mais altas do gás dentro do cano, e o próprio cano tinha vida útil de apenas algumas centenas de tiros. Levando isso ao extremo, uma bala pode até disparar com um cano de 180 graus. A coisa incomum em fazer isso é que ele ainda recua, mas para frente, como se estivesse sendo puxado para longe de você. Hoje em dia, armas mais avançadas, como o tiro de canto israelense, permitem isso por meio de um uso de uma câmera digital acoplada a um destacador dobrável com uma pistola acoplada. Número 1. Dirigindo motos e carros na água. Se os veículos terrestres pudessem trafegar sobre a água, não haveria necessidade de pontes. Obviamente, isso não é realmente possível, mas podemos forçar temporariamente os veículos terrestres a se moverem sobre a água. Uma moto comum não modificada pode viajar algumas centenas de metros na água. A única coisa é que você realmente precisa ir muito rápido, mesmo. Isso aproveita a tensão superficial da água. Com um carro, os resultados não são tão surpreendentes, mas com velocidade o bastante, um carro pode efetivamente pular alguns metros na água. Isso ocorre porque o carro quica na superfície, o que significa que ele pode se mover para frente. Existem alguns experimentos seriamente confusos por aqui. E isso apenas mostra que as leis da física, embora muitas vezes vistas como concretas e básicas, se comportam de maneiras mais complexas do que normalmente entendemos. E aí, qual experiência você achou mais interessante? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!